Ian Francisco entra no segundo tempo e dá a vitória para o São Paulo. Fala galera, sejam bem-vindos ao Portal do São Paulino. Meu nome é Pedro e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a vitória do São Paulo de 2-1 contra a Portuguesa de virada lá no Pacaembu. Mas antes da gente começar, não esquece de deixar aquele like e também se inscrever no canal, galera. A sua ajuda é muito importante para a gente bater a meta de chegar aos 1000 inscritos e conseguir monetizar o canal. Então, me ajuda aí e vamos chegar nessa marca de 1000 inscritos. Então vamos lá, galera. O jogo foi válido aí nessa quarta-feira pelo Campeonato Paulista e o São Paulo entrou com um time 100% reserva. Todos os jogadores que jogaram na partida contra o Corinthians não entraram em campo no time titular nessa quarta-feira. Mesmo assim, eu achei que o São Paulo entrou com um time bem interessante e inicialmente eu gostei bastante do trio de meio de campo, com Santiago Longo, Bobadilla e Marcos Antônio. Eu fiquei curioso para ver como que esse trio de meio de campo ia funcionar, até porque o São Paulo muitas vezes acaba jogando com 4 lá na frente, embora o Oscar seja mais o meio de campo, então eu fiquei bastante curioso. Mas logo depois que o jogo começou, a gente teve uma queda de energia e ficou parado mais ou menos uns 10 minutos. E eu acho que essa queda de energia acabou prejudicando um pouco o São Paulo, principalmente na sua atenção, já que poucos minutos depois que o jogo voltou, o Bobadilla fez uma falha bizarra, né? E ele tocou errado a bola na defesa, deu um contra-ataque e o Jandrei também acabou escorregando no lance e aí a Portuguesa fez o primeiro gol. Esse lance eu acho que fica muito marcado pelo Bobadilla e pelo Jandrei, mas eu acho que principalmente o Bobadilla. Tá certo que o Jandrei escorregou no lance, era uma bola que dava para ele ter pego, mas assim, o passe que o Bobadilla fez, galera, foi algo inacreditável, sinceramente, e aí o São Paulo tomou o primeiro gol. Porém, o time da Portuguesa, gente, é muito fraco. E aí mesmo o time reserva do São Paulo começou a dominar o jogo. O São Paulo tinha um grande controle no meio de campo, conseguia fazer várias ações nos lados de campo, principalmente lá no lado esquerdo, com a dupla do Ferreirinha com o Patrick, inclusive foi uma ótima dupla, principalmente no primeiro tempo. E o São Paulo começou a dominar o jogo. E aí a gente teve o lance do pênalti, um lance que o Eric acaba chutando e a bola bate na mão do zagueiro. E eu achei bizarro como o juiz e o bandeirinha não deram esse pênalti no lance, no campo. Era muito óbvio que tinha sido mão, o cara tava com o braço aberto, tiveram que chamar o VAR, então assim, é mais um lance da arbitragem brasileira tentando se eximir de responsabilidade e chamar toda a ajuda do VAR. Mas sinceramente, assim, lance bizarro, obviamente que era pênalti. E aí o André Silva foi, bateu com categoria, fez 1-1 do São Paulo, merecido. O São Paulo até poderia ter virado o jogo. O André Silva fez outro gol, só que ele acabou tocando na mão, né? Mas mesmo assim, mesmo tirando esse lance, o São Paulo jogou bem melhor no primeiro tempo, melhor dizendo, do que a Portuguesa. E no segundo tempo, as coisas se mantiveram, o São Paulo continuou tendo o domínio do jogo, mas o São Paulo sempre tinha um problema na hora de finalizar. Esse problema se dá principalmente por causa do ataque do São Paulo, principalmente nos dois pontas para mim, o Eric e o Ferreirinha. O Eric e o Ferreirinha são dois jogadores que têm personalidade, que sempre vão para cima, que sempre conseguem criar lances de perigo. Só que o problema é que eles são muito inconstantes, galera. Eles erram demais também, sabe? Então assim, o Ferreirinha mesmo, ele teve um lance que ele tava na frente do goleiro. Foi uma excelente jogada, foi uma excelente movimentação, tudo isso é um ponto extremamente positivo do Ferreirinha. Mas ao mesmo tempo ele tava na frente do gol e ele perdeu a bola. Então assim, e a mesma coisa do Eric, tipo, o Eric na mesma jogada ele consegue driblar dois jogadores, aí ele vai cruzar, cruza errado. Ou ele vai chutar a bola e tá super bem posicionado e aí chuta a bola na lua. Então, principalmente por causa dos pontas, cara, o São Paulo conseguia criar muito, mas errava demais. E também tinha um controle do jogo, principalmente por causa da ótima partida que fez o Marcos Antônio, foi um dos destaques do time, e o Bobadilla. O Bobadilla ele acabou errando lá no gol da Portuguesa, só que depois ele começou a jogar bastante. E aí o Zubeldia começou a fazer as substituições a partir dos 15 minutos do segundo tempo, ele tirou o Santilongo e botou o Rodriguinho. Eu gostei da partida do Santilongo, mas eu achei que o Rodriguinho deu mais mobilidade do São Paulo e melhorou a ofensividade do São Paulo. Inclusive, eu gostei da entrada do Rodriguinho, até porque ele colocou o Bobadilla mais recuado para fazer essa saída de bola e o Bobadilla começou a jogar melhor ainda e o Rodriguinho começou a carimbar umas bolas, principalmente dando uns toques de primeira que eu achei bem interessante. Inclusive, se eu não me engano, foi o Rodriguinho que deu aquela bola lá pro Ferreirinha e o Ferreirinha
Ferreirinha acabou perdendo um gol inacreditável. Aí entrou o Caleri no lugar do André Silva, se eu não me engano. Foi o Caleri e o Enzo Dias depois foram os únicos titulares que acabaram entrando no São Paulo. Só que o grande destaque veio com o Rian Francisco, né? Ele acabou entrando junto com o Ferreira da base. Ele jogou 15 minutos mais ou menos e ele teve aí a grande jogada do São Paulo, né? Onde ele recebe uma bola difícil, ele consegue se desmarcar da defesa e faz um golaço, um gol de uma pessoa que mostra que tem capacidade técnica, que mostra que sabe finalizar, sabe? Outros jogadores poderiam ter dado um bico naquela bola, poderiam ter isolado a bola, até o mesmo próprio Caleri, uns 5 minutos antes ele teve um lance onde ele dribla o zagueiro, o goleiro, melhor dizendo, e ele joga lá na lua. Só que o Rian Francisco tem uma jogada semelhante, até mais difícil, e consegue fazer um golaço. Então, assim, que jogador, pelo menos essa primeira impressão dele, que na verdade foi a segunda, porque ele já tinha jogado lá na estreia do Paulista, mas essa primeira impressão com um time mais principal, mais robusto, foi excelente, principalmente pela excelente capacidade de finalização do jogador, uma ótima movimentação, o jogador não se sentiu intimidado, coisa que aconteceu com o Ferreira, por exemplo, né? O Ferreira acabou tentando algumas jogadas e ele errou praticamente tudo, né? Inclusive, não gostei na entrada do Ferreira, mas eu entendo, foi o primeiro jogo do cara, né? Não é todo mundo que vai ser que nem o Rian Francisco. E o próprio Rian Francisco, mesmo ele tendo feito gol, eu vi um monte de gente falando que, nossa, o cara tem que ser titular já no jogo contra o Santos. Tipo, calma, eu também gostei demais dele, eu acho que esse cara tem um super futuro, mas também não vamos colocar toda a responsabilidade da temporada do São Paulo num cara de 18 anos que acabou de fazer o primeiro jogo profissional, sabe? Acho um excelente jogador, acho que ele tem que ficar no banco e ele tem que ficar entrando sim, mas essa responsabilidade também já é demais. Acabei gostando do jogo do São Paulo, acho que o São Paulo jogou muito bem, teve muito controle, foi um time rápido, gostei das movimentações do ataque, acho que faltou aí, principalmente no time titular, né, antes da entrada do Rian Francisco e do Caleri, mas faltou acertar mais o gol, sabe? Faltou ter uma melhor finalização, mas o São Paulo conseguiu controlar muito bem o jogo. Sobre os destaques da partida, vamos lá, os principais jogadores pra mim, eu vou falar, o Marcos Antônio jogou muito bem, eu também gostei da partida do Bobadilla, apesar dele ter falhado bizarramente no primeiro gol, depois ele melhorou bastante. O Ferreirinha, apesar dele ter errado muito, ele foi um jogador que tentou demais também, então vários créditos aqui pra ele. Também gostei da partida do André Silva, mas o principal destaque acaba sendo mesmo o Rian Francisco, por ter entrado 15 minutos, ter tido uma super personalidade e feito o gol da vitória do São Paulo quando ninguém mais acreditava que o São Paulo ia vencer aquele jogo. Já em destaques negativos, eu vou falar do Jandrei. O Jandrei fez uma baita defesa no segundo tempo, mas ao mesmo tempo ele acabou errando algumas saídas de jogo que me irritam bastante e também ele teve lá a falha no primeiro gol. Eu acho que no geral o time inteiro do São Paulo jogou muito bem e vale aqui a menção a essa galera. Então esse foi o jogo, São Paulo 2, Portuguesa 1, São Paulo jogou muito bem, fica aí agora a expectativa para o jogo do Santos com os titulares completamente descansados. Eu acho que o São Paulo dá para ganhar do Santos, o Santos perdeu de novo, o Santos tá muito ruim, o Santos só tá pensando no Neymar e a galera tá esquecendo do jogo, sabe? Então assim, o Santos tá com a cabeça em outra coisa, então eu acho que o São Paulo pode se aproveitar disso, o São Paulo pode acabar fazendo uma crise no Santos com o técnico Caixinha lá que tá com um trabalho horrível, então eu acho que o São Paulo tem totais condições de vencer o Santos, mesmo sendo fora de casa. Então esse foi o vídeo de hoje, galera. Mais uma vez, não esquece de se inscrever no canal, vamos juntos aí bater a marca dos 1000 inscritos pra gente conseguir monetizar finalmente o canal. Então, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like e a gente se vê no próximo vídeo do Portal do São Paulino.